Olá pessoal, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o Barroco, né? A escola literária Barroco, principalmente no Brasil. A gente vai falar, óbvio, um pouquinho sobre outros países, mas brevemente. Bom, o Barroco ele acontece aí a partir dos anos de 1600 e vai até os primeiros anos de 1700 aí. Então, isso mundialmente falando, é considerada a primeira arte, a primeira forma de expressão literária genuinamente brasileira, ou seja, escrita por pessoas que nasceram aqui no nosso país ou que viveram aqui. Então, uma arte genuinamente brasileira, a gente tem início aí no Barroco, tá? Esse movimento literário, artístico, ele aconteceu no nosso país, principalmente na região de Minas Gerais, aí essa região onde a gente tem Mariana, Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei. Por quê? Nesse momento histórico, a gente tem o momento de extração de minérios, né, principalmente o ouro, o que aconteceu principalmente nessa região em Minas Gerais. Então, a arte barroca, ela aconteceu principalmente nessa região, não quer dizer que seja a única. A gente tem várias expressões artísticas relacionadas ao barroco em cidades importantes também para o nosso país, nesse momento, como Rio de Janeiro, Salvador, Paraty e outros mais, né? E não é um movimento que aconteceu única e simplesmente na literatura, tá? A gente tem várias manifestações artísticas, como a escultura, as artes plásticas, né? A pintura, por exemplo. A gente tem a arquitetura, a música. Então, é um movimento muito amplo, né? Que abrange aí os vários tipos de arte, não só no nosso país, mas no mundo. E a arte do Barroco, ela visava muito captar a realidade em seu movimento. Então, em muitos momentos, a gente vai ver que os artistas, eles usavam pintar e expressar essa arte do movimento. Então, a gente tem pinturas, por exemplo, de momentos em que a gente tem um grupo artístico reunido tocando música, né? Isso sendo trazido através de uma pintura. Então, é muito importante. Então, na arquitetura, por exemplo, a gente tem a questão do embelezamento de portas, de janelas, a ornamentação principalmente interior dos edifícios e principalmente das igrejas, né? Já que, como a gente falou anteriormente sobre o contexto histórico, a gente tem a arte da Contra-Reforma, né? A gente teve a Reforma Protestante e a Igreja Católica aí trouxe a Contra-Reforma, né? Para trazer força novamente para a Igreja Católica. Então, esse momento, essa arte da Contra-Reforma, é um momento onde a igreja investe muito em igrejas, né? Então, nunca na história do mundo construiu-se tantos elementos religiosos como igrejas, sepulturas e capelas e coisas afins, né? E todas elas muito bem ornamentadas, principalmente quando a gente pensa na parte interior, né? E todas elas seguindo um padrão de embelezamento. Por quê? Se a gente pensa as igrejas, elas têm uma questão de equilíbrio, que é uma busca daquela questão do greco-latino, né? Do equilíbrio, da perfeição, da forma. Então, se a gente olhar a maioria das edificações do período barroco, se a gente coloca a peça inteira, por exemplo, uma igreja inteira, a gente vai ver que do lado direito e do lado esquerdo a gente tem exatamente as mesmas medidas, as mesmas formas. É raro uma igreja barroca que não apresente essas características, por exemplo. E por fora ela é simples, ela tem detalhes, óbvio, ornamentos nas portas, nas janelas, mas a visão deles, a intenção está por dentro. A ornamentação da igreja, ela não está focada na parte exterior, ela está focada na parte interior, né? Então, aí dentro dessas igrejas, por exemplo, a gente consegue ver
que os altares, púlpitos, as colunas, elas são todas revestidas e ornamentadas com anjos, com espirais, com flores, a grande maioria deles revestida com ouro, e isso ornando muito e conversando muito com as pinturas, as esculturas, a própria arquitetura da igreja, né? Então, assim, é tudo muito detalhado, muito bonito, porque o foco da arte barroca, ela era a atração visual, mas principalmente interna, porque a igreja, ela queria que as pessoas não vissem a beleza e ficassem apenas do lado de fora da igreja observando. O foco dela era trazer as pessoas para dentro da igreja para que elas se sentissem ali em um lugar divino, um lugar belíssimo, né? E sempre mantendo uma certa distanciação, né? Então, eu estou aqui embaixo, eu sou um mero mortal. Deus, as coisas da religião estão fora do meu alcance. Então, por isso elas estão geralmente nas partes altas da igreja, né? O altar, que é inalcançável ao mero mortal, é apenas o pessoal da própria igreja que pode fazer parte daquele altar. É a questão do teto, do púlpito, né? Que a gente tem, que são revestidos aí com pinturas grandiosíssimas, que dão a impressão, inclusive, de que não existe parede, né? Que a pintura ela é tão magnífica que ela dá essa impressão de que a parede não está ali, de que ela não existe, né? Então, a impressão de que realmente você está tendo uma visão de algo celestial, de algo divino. Então, na arte barroca, isso é muito importante, é muito grandioso e, assim, muito legal de se ver. Além dessa extensão de parecer que realmente a pintura, muitas vezes, ela fazia parte da nossa realidade, como se não existisse a parede naquele momento, alguns elementos e cenas arquitetônicas aí, né, que são apresentadas na arquitetura, elas dão uma impressão de ampliação do espaço, de movimento naquele espaço, né? Então isso é muito interessante e é muito importante para essas obras, para essa parte da artística do barroco. Eu falei da arte da Contra-Reforma, né, que é a busca e essa questão de muitas igrejas, muitas coisas religiosas que representam a Igreja Católica, que são trazidas, né? Então, a gente tem muitos santos, por exemplo, as obras de Aleijadinho, a gente tem São João del Rei, os discípulos, né, de Jesus, que são esculpidos aí em uma das igrejas de São João del Rei, fora outras tantas que foram trazidas. A maioria das igrejas tem ao seu redor várias imagens de santos também esculpidos ali, o que é muito, muito interessante. Isso é uma das características do barroco. Outra característica que a gente tem é o conflito entre o corpo e a alma. Por quê? A gente pensa o seguinte: eu vivo em um momento onde existe muito ouro, muita abundância de riquezas, onde eu posso aproveitar tudo o que isso pode me oferecer. Só que ao mesmo tempo eu tenho a minha religiosidade, e a igreja, a religião me diz que eu tenho que agir de determinada maneira para que eu não cometa pecados, e aí eu fico nesse impasse. Bom, se eu for seguir a religião, eu vou ter o dinheiro, mas é como se eu não tivesse, porque eu não vou poder realizar tudo, porque dependendo do que eu fizer é pecado. Se eu usufruir muito é isso, se eu comer muita gula, então eu vou ter sempre o impasse dessa questão do pecado, né? Porque eu não quero cometer pecado, porque eu quero buscar o paraíso, eu quero encontrar a minha paz pós-vida, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho dinheiro, eu posso tudo, eu tenho tudo que eu posso aproveitar durante a vida, porque o paraíso é incerto. Eu não tenho, ninguém me falou com certeza se isso existe, só a igreja. Ninguém nunca me provou de que isso é verdade. Então, eu vou escolher entre o quê? Entre viver os prazeres carnais
ou sucumbir a esses desejos e deixá-los de lado para poder viver a paz interior e buscar aí o meu paraíso, né, pós-morte. Então, eu sempre tenho esse impasse entre o bem e o mal, o céu e a terra, o céu e o inferno. Então, eles vivem muito nessa dualidade, né, entre qual é o certo. Eu vou usar o profano ou eu vou manter as coisas, né, de Deus, a religião e o divino. Então é muito importante que a gente consiga ver essa confusão, essa dualidade que existe, esse conflito do homem barroco. Então eles apresentam muito fortemente isso pra gente, o que gera uma forma totalmente tumultuosa na sua escrita, no como eles expõem muitas vezes as suas falas, as suas reflexões, porque ele vive em antíteses, em paradoxos, em dúvidas, em questionamentos. Então ele está em conflito e esse conflito ele é trazido, ele é exteriorizado, né? Então essa forma tumultuosa é justamente para poder mostrar para a gente, olha, eu vivo numa oposição, eu tenho dois lados para escolher, mas qual seguir, né? Então é bem difícil para o homem aí do barroco nesse momento. Outra questão é a temática da passagem do tempo. O tempo ele é efêmero, ele é fugaz, ele passa muito rápido e ele é o consumidor, destruidor de tudo. Então o tempo ele vai passar, ele vai acabar com as coisas, com aqueles momentos. Então tudo passa, tudo acaba um dia e isso gera a temática principal, morte. Então o que acontece? Eu vou viver esse momento da minha vida, esse instante, aproveitar cada segundo, ou eu vou deixar que o tempo consuma tudo que eu tenho agora, a minha juventude, a minha vida, a minha riqueza, e com a incerteza do que vem depois. Então vejam que os três temas, as três características, elas têm muito a ver uma com a outra, né? Então, ou eu tenho a dúvida entre um e outro, e o tempo ele vai consumir tudo, então eu tenho pressa, eu tenho ânsia, e isso provoca essa sensação de quem sou eu, o que eu quero, o que é certo, né? Então o homem barroco ele traz muito essas questões pra gente nesse momento, tá bom? Além dessas características, a gente tem, por exemplo, o cultismo e o conceptismo, né? Então, a gente tem aí o que eu falei anteriormente sobre, por exemplo, o quevedismo, né? Então, a gente tem o cultismo e o conceptismo, que são usos de jogos de ideias ou jogos de palavras que são realizados aí, que o barroco ele traz muito, tá? Eu vou depois fazer um vídeo único e exclusivamente sobre isso e sobre figuras de linguagem, então eu não vou adentrar muito bem a esses dois conceitos, tá bom? Eu vou deixar isso para um próximo vídeo. As temáticas, então, relacionadas ao que a gente falou anteriormente, elas têm, então, no barroco, algumas temáticas presentes, como a fugacidade da vida e a instabilidade das coisas. Porque se a vida ela passa rápida, ela é passageira, então o tempo ele voa e ele consome tudo, tudo é instável, tudo pode mudar, tudo pode acabar de um instante ao outro, né? Então isso é muito trazido nas obras barrocas. A morte como a expressão máxima dessa efemeridade das coisas, então tudo passa muito rápido e o que vem com ela, a morte, o fim, né? Ele chega muito rápido. A concepção desse tempo como agente da morte, né, e dissolução das coisas, ele acaba com tudo que é bom e tudo que é ruim, né, então com todos os problemas e com tudo que é feliz, com tudo que é alegre, então é muito, muito forte. A gente tem a temática do castigo como decorrência do pecado. Então, se eu vivo essa dualidade e eu tenho dinheiro para aproveitar a vida, mas eu sei que a religiosidade em alguns momentos não permite alguns detalhes, o que acontece? Em algum momento eu cometo algum deslize,
mas eu sei que aquilo é errado, o que eu vou fazer? Vou me castigar, me punir, porque eu quero sucumbir, eu não quero sucumbir ao pecado, eu quero realmente redimir, né? Então, eu cometi um pecado, eu sei disso, eu me castigo, eu narro esse castigo, pelo menos, como uma forma de falar: Deus, eu estou arrependida, eu pequei, eu sei disso, mas eu quero melhorar, tá? Então, o castigo, ele está presente em muitas obras. Então, o arrependimento também, né? Se eu vou me castigar porque cometi um pecado, quer dizer que eu tenho arrependimento. Aí, por isso, esse castigo. Então, acontece muitas vezes na ação de cenas trágicas, né? Cenas muito fortes de que eu não sei o que acontece. Muitas vezes, às vezes, tem cenas trágicas relacionadas à paixão de Cristo, ao sofrimento de Cristo, né? Coisas relacionadas à religião. Mas a gente tem também o erotismo, né? A gente tem a mulher aí como foco em alguns momentos. O Gregório de Matos, né? O Boca do Inferno, que é um dos principais autores do Brasil, ele trabalha muito o erotismo, né? Então, a mulher como um objeto sexual realmente, como a satisfação dos desejos carnais. Então, a gente tem essa parte erótica, sim. Apesar de toda a religiosidade, a gente tem o misticismo, já que a gente fala de religiosidade, a gente tem elementos místicos, né? Deus, anjos, às vezes alguma questão mais voltada para isso, os santos principalmente. E o apelo à religião, óbvio, é foco em muitas das obras, ok, pessoal? Bom, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o cultismo e o conceptismo. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês e as figuras de linguagem para que fique mais claro, mais evidente essa parte, ok? Até breve.